Josué capítulo 6, versículos de 1 a 11, nós estamos numa série de mensagens falando sobre a conquista da terra, no estudo no livro de Josué. Já estamos com o capítulo 6 e cada mensagem nós estaremos trazendo reflexões e aplicação para a nossa vida. E eu quero convidar você a participar, a estar presente à noite. Vamos continuar falando sobre o livro de Josué. Hoje eu quero falar sobre as muralhas caem. E baseado no capítulo 6, de 1 a 11, os que encontraram, digam amém. A minha versão é a versão transformadora e diz assim o texto do versículo 1 ao versículo 11. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e os seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta e o chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. E em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. E depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerreiros de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhe dê a ordem. Então gritem. E assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia, e depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra. Antes de começar a mensagem, eu gostaria de pedir a alguém: vai lá na biblioteca e pega o chofar para mostrar ao pessoal, quem nunca viu. A chave está lá no pote marrom, a porta da biblioteca. Vou mostrar para vocês o chofar, o chifre de carneiro, que alguns filmes apresentam as muralhas de Jericó caindo, né, com uma corneta mesmo de metal. Claro que o metal existia naquela época, mas os que eles usaram não foi uma trombeta, uma corneta ou um clarim, foi exatamente um chifre de carneiro, e nós temos aqui para mostrar aos irmãos. O que nós estamos estudando nesse livro de Josué? Nós estamos falando sobre a conquista da terra. O objetivo de estudar Josué é mostrar que, assim como Deus caminhou com Josué durante todo esse tempo, na peregrinação do Egito para a terra prometida, assim somos nós. Estamos nessa terra, peregrinando, caminhando até que a nossa Jerusalém celeste, até que a nossa terra prometida seja alcançada. Jesus nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto esse novo céu e essa nova terra não chega, enquanto nós não fechamos os olhos aqui e nos encontramos com o Senhor, enquanto Ele não vem nos buscar, nós estamos peregrinando. E nessa peregrinação que nós vivemos nesse mundo, são muitos obstáculos. E nós já estudamos aqui, nas mensagens seguintes, sobre as dificuldades que o povo vem enfrentando. A passagem pelo Jordão, os espias que o qual Raabe protege e evita que eles sejam pegos, uma forma de espionagem para saber como avançar a terra, e nós já falamos sobre essas mensagens. Quem perdeu pode acompanhar pelo canal da internet, deve estar já postado lá as mensagens anteriores. Hoje, de uma forma especial, nós vamos ver a história de Josué em Jericó e essa batalha emocionante que acontece. É uma das batalhas mais belas da Bíblia. Eu acredito que desde pequenininho, né? Quem aqui não aprendeu aquela música? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. Muito bem, essa é a musiquinha que a gente aprende desde pequenininho, né? E a gente, daqui a pouco eu falo sobre isso, e a gente aprende desde pequenininho, porque é uma das batalhas mais emocionantes, né? É uma das batalhas mais belas que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. E agora o texto diz que, após passar o Jordão,
após celebrarem a Páscoa, porque, como nós falamos domingo passado, devido a esse período de deserto, o povo morreu, havia uma nova geração. Eles nunca tinham celebrado nem a Páscoa, passado por esse momento, né, de celebração, e também não tinham passado pela circuncisão. Agora havia uma nova geração que volta às suas práticas que Deus havia orientado ao povo. E agora, nesse exato momento, ao passar o Jordão, no capítulo 6, eles estão agora diante de um grande empecilho. Agora, Jericó, diz o texto, está completamente fechada. Não tem como passar. E após Jericó, existe ainda uma terra a ser conquistada. Então, nesse primeiro momento, nós vemos que o povo está completamente impedido de continuar a sua caminhada, de alcançar os seus objetivos. E nós vamos ver no capítulo 6 que essa passagem, essa guerra, esse conflito, essa história, ela vai nos ilustrar a fé. Ela vai nos ilustrar a fé. Tanto é que em Hebreus capítulo 11:30 diz: pela fé as muralhas caíram. Porque é algo impossível alguém imaginar uma batalha ser ganha no grito. É impossível alguém imaginar uma muralha cair com grito. E isso é fé. Nós cremos na Bíblia Sagrada. Há 30 anos atrás ainda não havia vestígios de Jericó, de acordo com a pesquisa arqueológica. Agora já há uma cidade, algumas coisas ainda indecisas, mas existe hoje já escavações que encontraram a Jericó, encontraram as suas muralhas. Alguns críticos teológicos, né, que tem a crítica textual, que vai dizer que as muralhas caíram pelo terremoto, outros vão dizer que foi a erosão. Mas nós que somos servos de Deus e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos exatamente na exatidão da Bíblia. Ela diz que as muralhas caíram devido à batalha em Jericó. E é nisso que nós caminhamos e ensinamos. Então, nós vamos ver que esse capítulo 6 vai trazer para a vida de Jericó a seguinte posição: Deus deu a vitória. Não foi os israelitas, a sua força, a sua capacidade, o seu intelecto. Essa estratégia de chegar, de rodear as muralhas durante 7 dias, de tocar o chofar e exatamente gritar no momento certo, era uma demonstração de que tudo aquilo que haveria de acontecer não veio pelas mãos de Israel, não veio pela mão de Josué, mas sim de Deus. Em todo tempo nós vemos Deus guiando o povo, Deus levando o povo, Deus passando com o povo pelo Jordão para uma demonstração de que essa vitória não seria deles, mas seria do Senhor. E algo interessante, né, quando nós falamos nisso, porque quando nós observamos essa caminhada de Jericó, é algo que deve ter causado um estresse muito grande. Imagine soldados, guerreiros, homens de espada, homens valentes, durante 7 dias, rodearem as muralhas e voltarem para casa. E no outro dia ter que sair de casa, sair do acampamento, rodear a cidade, sem dar uma palavra. E diz o texto que Josué proibiu eles: não fale nada, não abra a sua boca para nenhuma palavra, até que eu dê ordem. E eles fizeram isso durante 7 dias, 7 voltas. E a pergunta é: Deus está trabalhando no coração do povo o quê? A paciência. Deus está trabalhando no povo o quê? A dependência. Deus está trabalhando no coração do povo o que mais? A obediência. Não seria a força de Israel, não seriam os seus valentes, não seria uma estratégia. Deus não disse a Josué: olha, um grupo vai pela esquerda, outro vai pela direita. Não, não. Ele disse: vocês vão fazer uma peregrinação. Mas como assim, Deus? Nós somos guerreiros, estamos com arma, estamos preparados para a batalha. Não, não. Vocês vão fazer uma peregrinação. Vocês vão andar. Vocês vão circular a cidade durante 7 dias. Os sacerdotes irão na frente tocando o chofar. E é exatamente esse objeto que nós estamos aqui, alguns mais curto, outro mais longo, é exatamente esse instrumento que os judeus usam, né? Existem alguns toques, eu não sei fazer, mas você pode encontrar isso na internet. Toques específicos diante de festas, de eventos, e esse era o instrumento que eles usavam. Eu não vou aqui nem me meter a querer tocar isso aqui, que vai ser um desastre. É melhor só olhar mesmo. Então, esse é um instrumento que eles usavam naquele tempo. Então, o que nós podemos tirar desse texto, irmãos, é que deve ter sido um espetáculo gigante. As cornetas tocando, a arca na frente, o povo atrás, caminhando com paciência, rodeando a terra. Eu acredito que os soldados de Jericó devem ter pensado: o que esse povo está querendo? Esse povo é louco? Eles rodam e vão embora para casa? Rodam e vão embora para casa? Por que isso tem acontecido?
mas Deus está trabalhando exatamente a paciência, a dependência e a obediência. Algo que nós precisamos trabalhar também na nossa peregrinação nesta terra. Muitas vezes há muralhas que têm que ser derrubadas, mas é derrubadas com paciência, com oração, com dependência, com obediência. Muitas vezes nós estamos ansiosos para ver solução para um problema, para um caso, e às vezes nós tropeçamos nas nossas palavras, tropeçamos nos nossos compromissos, porque esquecemos de depender de Deus. O que o livro de Josué nos ensina é que as batalhas podem acontecer, as muralhas podem cair no poder de Deus, mas depende também de nós, de paciência e obedecer e esperar no que o tempo certo as coisas aconteçam. Se o seu coração está ansioso por alguma coisa, se você está preocupado com alguma coisa, com algum gigante, com alguma muralha que se levante, paciência, ore, cante louvores, espere o tempo de Deus e você verá as muralhas caírem pelo seu poder. Mas podemos tirar aqui algumas lições para hoje. Primeiro, temos inimigos poderosos que precisam ser vencidos. Podemos observar que eles tinham uma terra para conquistar. Uma grande fortaleza se colocou na frente deles. Josué capítulo 6:1, acabamos de ler. Diz que ninguém entrava e nem saía. Um grande obstáculo. Era grande a dificuldade para o povo avançar. Mas havia um propósito de todas essas coisas. O que nós precisamos entender, irmãos, é que na vida nós temos muralhas para derrubar. Existem coisas na nossa vida que vêm à frente e precisam ser retirados, e precisam ser destruídos. Por exemplo, o pecado. Quantas vezes o pecado, a prática do pecado, o vício em alguma coisa, é uma muralha que nos impede de ter comunhão com Deus. É uma muralha que nos impede de conquistar as coisas que Deus tem para nós. Vícios, dificuldades, atitudes, posições. Nós precisamos pensar que nessa peregrinação que nós vivemos, existem muralhas que se levantam para nos impedir de alcançar exatamente as coisas que Deus planeja para cada um de nós. A igreja, ela é comparada a um grande exército, por isso nós temos ilustrações, capacete da salvação, escudo, espada, porque nós somos comparados a um grande exército numa grande batalha espiritual. E é isso que a igreja vive. É uma batalha espiritual contra a cultura, é uma batalha espiritual contra as tentações, é uma batalha espiritual contra o tempo que nós vivemos, as ideologias, os pensamentos, e nós estamos todo momento sendo impedidos de alguma forma de chegar ao nosso objetivo, de alcançar os sonhos de Deus para nós. O que você precisa entender e colocar na sua cabeça que existe uma batalha sendo travada contra a sua vida. É algo que nós precisamos ter em mente, que as coisas que acontecem não são por acaso. Existe um propósito de Deus em todas as coisas, mas existe também o inimigo que vem matar, roubar e destruir. A pior coisa na vida do cristão é quando ele perde o sentido da vigilância. Quando ele perde o sentido que ele está numa batalha e uma atitude, uma fala, um compromisso, uma atitude pode destruir completamente a sua vida, o seu casamento, o seu ministério, a sua saúde. Pessoas que muitas vezes vivem a vida, mas não têm esse entendimento de estar vivendo um grande conflito. 1 Timóteo capítulo 6, 11 e 12 diz: mas tu, escute, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Olha o que diz o texto. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Como crentes verdadeiros que nós somos, nós precisamos entender que vivemos vários momentos de luta contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Nós não estamos aqui para apenas cantar e se divertir. Há muitas pessoas que vêm para a vida cristã pensando só em bênção, mas esquece que existe um conflito e o inimigo não dorme. O inimigo não dá moleza para nós. Uma atitude pode ser algo destruidor para a nossa vida. Todos aqui acompanharam aquele artista que deu no Oscar um tapa na cara de um outro comediante. Todos viram aquilo. Uma atitude reprovada, que trouxe consequências para ele. Expulsão, exposição, virou notícia para o bem e para o mal, alguns apoiaram, outros foram contra. Imagine
a crise que pode estar se instalando na sua emoção, na sua família, na sua profissão. Uma atitude, um gesto, concordando você e não, traz consequências. E é exatamente isso que nós temos que entender. Nós estamos vivendo uma grande batalha e precisamos vencer as dificuldades que se levantam. Segundo, todas as vitórias vêm do Senhor. Era exatamente isso que Josué tinha que entender. A vitória não seria pela sua força, seria pela presença de Deus. E essa mensagem de Josué é poderosa para nossos dias. Nós vemos que essa estratégia começa no capítulo 5, de que os despojos não seriam tomados. Olha que interessante. Eles iriam entrar na terra, mas não iam pegar nada. Nenhum objeto, nenhuma riqueza, nenhum animal, nenhum escravo. Sabe para quê? Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar a eles que não era eles que estavam dando a vitória. Essa vitória não seria deles. Essa vitória seria o Senhor que estava dando. E eles não deveriam pegar exatamente nada. Isso é fundamental, irmãos, nos dias de hoje. Nós precisamos entender que tudo que temos, tudo que somos, é o Senhor que nos dá. O seu emprego, a sua saúde, os seus estudos, a sua sabedoria. Você está de pé porque é o Senhor que tem te sustentado. E isso tem que trazer em nosso coração o sentimento de gratidão. Quando eu venho para o culto, eu não tenho que vir arrastado. É melhor ficar até em casa, irmão. Isso é um pecado. Nós caminhamos para o culto porque o nosso coração está alegre, porque sabemos, Deus, o Senhor me sustentou essa semana. O Senhor esteve comigo todo o tempo. O Senhor me ajudou nessa caminhada. E eu cheguei até aqui porque foi o Senhor que me deu. Os meus filhos, a minha saúde, a minha casa. Eu estou vivendo luta, mas o Senhor está comigo. Isso é o sentido do culto. O culto não é um teatro para você escutar uma boa mensagem para casa. Pastor não é coach, pastor é profeta. Traz revelação de Deus para a sua vida. Os mensageiros trazem a palavra de Deus que é viva e eficaz. Então, quando nós caminhamos para o culto, nós precisamos ter esse sentimento. Todas as vitórias vêm do Senhor. E eu pergunto a você, você tem vitória em sua vida? Levante sua mão para me ver. Quem te deu essa vitória? Foi o Senhor. Nós não podemos esquecer isso. Se eu estou aqui, estou trabalhando junto com essa igreja, foi o Senhor que permitiu. Eu poderia estar em outro lugar, ou eu poderia estar em lugar nenhum. Mas se estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. E essa gratidão precisa estar no nosso coração. Terceiro, para a gente poder celebrar a ceia. Deus é misericordioso com os pecadores. Raabe foi poupada da morte. Raabe foi uma prostituta que acolheu 2 espias. Nós falamos sobre ela semana passada. Raabe, ela acolheu os 2 espias porque ouviu falar sobre o povo de Israel. Ela acolheu esses espias e disse a ele, olha, eu vou esconder vocês, eu vou acolher vocês na minha casa e quando vocês invadirem, poupe a minha família. Eles fizeram ali um acordo porque ela reconheceu que Deus era com Israel. Os espias conseguem sair, Raabe era uma prostituta, o local onde ela estava, a sua casa, era um prostíbulo, era um local onde havia muitas pessoas de outros povos e era um local estratégico para que os espias fossem lá, porque era um local de muitas pessoas frequentando, ouvir, saber, estratégia militar, o que estava acontecendo. E ela, com a sua sabedoria, por também ouvir falar do povo de Israel, temeu a Deus. Essa misericórdia que Deus age na vida de Raabe, ao ponto de que a invasão acontece e ela é poupada junto com sua família, é que Raabe vai entrar na genealogia de Jesus. Se você olhar a genealogia lá em Mateus, você vai ver Raabe no meio dela. E fulano gerou ciclano, e virou Beltrano, quando você vai ver Raabe está lá. Mas como assim uma prostituta? O nosso Messias, o Cristo, aquele que morreu e ressuscitou na sua genealogia, Raabe, faz parte. Mas sabe o que é isso, irmãos? É graça. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Deus considera a todos e a sua graça é para anunciar o seu amor para conosco. E aí nós aprendemos que diante dessas batalhas que nós vivemos nesse tempo, num tempo onde há muitos conflitos, nós precisamos ter o nosso coração de que Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de perdão. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus que ouve a nossa oração e perdoa os nossos pecados. E é por isso que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu posso continuar a caminhar, eu posso continuar a viver, eu posso continuar a servi-lo, porque Ele é Deus e Ele não muda. E aí, irmãos, isso nos dá uma segurança tremenda. Porque somos pecadores, porque falhamos nas nossas atitudes,
E porque mesmo sabendo que ou errando amanhã, ou caindo amanhã, não querendo, mas se houver uma falta de vigilância, Deus ele é fiel para perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa vida e mudar a nossa história. E é por isso que nós ensinamos e pregamos que para Deus não há caso perdido. Para Raabe foi a oportunidade de receber a graça de Deus. E para cada um que ouve o Evangelho, a oportunidade de mudar e de ser uma nova pessoa. Mas eu quero agora concluir e aplicar esses 3 pontos. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual, financeira, econômica, política, nos dias de hoje. Não pense você que as ideologias que estão sendo levantadas são à toa. Se nós olharmos para a Europa está morta, é pré-cristã, aliás, é pós-cristã. O movimento que mais cresceu do avivamento na Europa não existe mais. Existe todo tipo de ensinamento, igrejas fechando, o evangelho sendo deturpado, pastores sendo proibidos de pregar em praça pública. A praça pública pode todas as coisas, menos a pregação do evangelho, e tudo isso se levanta num tempo em que as coisas ficarão ainda mais difíceis. O que nós precisamos aprender com isso? Nós precisamos aprender de que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele está com a igreja, Ele ouve a igreja, mas nós precisamos entender que diante das dificuldades, das batalhas espirituais que se levantam, nós precisamos nos manter em fé, orando, clamando as lutas da sua vida, a luta da sua família, as coisas que se levantam contra você, a perseguição que talvez o inimigo esteja travando no seu emprego, lá na sua família, há um desentendimento, há um filho nas drogas, há alguém que se afastou do caminho do Senhor, e você olha isso, e você entende isso como uma grande batalha, assim como Josué, paciência, confiança, fé e obediência. Nós precisamos crer que as muralhas vão cair no nome de Jesus. Todo laço do inimigo, toda seta do diabo precisa cair na autoridade do nome de Jesus. E existe um mundo espiritual à nossa volta. Nós não podemos só pensar na matéria, na estética. Nós precisamos entender que tudo que se levanta, tudo que está aí aparentemente, veio para deturpar, influenciar a nossa fé. Inclusive, quero pontuar aqui para terminar. Algo muito triste quando a gente vê, observa, líderes evangélicos sujando o nome de cristão. É muito triste quando deparamos com pastores que deveriam pregar a palavra, envolvidos com todo tipo de defamação. Isso atrapalha a nossa caminhada, dificulta a nossa caminhada. Isso nos traz tristeza ao coração, nos coloca numa posição muito delicada. Mas nós precisamos continuar a caminhar. Nós não podemos desanimar. Os escândalos virão, as dificuldades virão, as perseguições virão, mas nós precisamos marchar. Toda muralha que se levantar, ela tem que cair na autoridade do nome de Jesus. E a igreja continua marchando, ensinando, pregando as boas novas de salvação. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu já convido aqui o corpo diaconal a vir à frente, o ministério de louvor também. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.